Olá, gente bonita, o Frente a Frente com o Toninho de hoje. Estamos recebendo o pastor Denilson, ele que é o presidente aí do Ministério Rios de Água Viva. E hoje nós vamos bater um papo, vamos falar da pandemia, vamos falar da dificuldade que os pastores estão passando hoje para pagar seus aluguel aí com esse lockdown aí. Pastor Denilson, quero dizer para o senhor que é uma honra te receber aqui hoje, seja bem-vindo. Opa, Toninho, paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos, né? Quero saudar aqui os amigos, quero saudar também minha família, né? Todos os companheiros. Queria dizer que a honra é minha, viu, Toninho? Estou muito contente de estar aqui com você. Deus possa te abençoar em nome de Jesus, tá? Isso é muito bom, pastor. A honra é nossa, receber o pastor que tem uma história aí por trás da igreja, né? Que prega o evangelho de Deus, fala do amor de Deus, e isso é muito bom. Pastor, nesse tempo de pandemia, a gente sabe que a dificuldade ela é geral. Os pastores estão tendo dificuldade em honrar seus compromissos, pagar os aluguéis. Como é que está sendo essa parte aí? Então, eu tenho muitos amigos aqui na cidade, né? E nossa igreja é uma referência na cidade. E nós temos lutado, Toninho, junto com toda a congregação. Esse momento de dificuldade, nós precisamos nos unir. A igreja, então, tem se unido, né? Não só um setor, mas toda a congregação. Então, nós unimos toda a igreja e todo mundo se sente um pouco responsável pela igreja. Ali nós batalhamos junto, né? Dia após dia. E nesse tempo difícil, né? Cada dia é uma vitória, né? Então, a gente consegue pagar uma conta e já agradece a Deus. Já ora para Deus para providenciar a próxima conta ali para pagar. Mas, graças a Deus, né? Nós estamos há mais de um ano em pandemia aí. Deus tem ajudado a gente. Né, as nossas igrejas, sedes, as filiais têm mantido aberta, né, todo mundo trabalhando junto, graças a Deus por isso, né? Isso é muito bom. Se os proprietários entendessem que nesse tempo de pandemia precisa se ajudar tanto o inquilino quanto o proprietário, era muito bom se eles entendessem que se um salão, se um prédio está fechado, precisa ele compreender isso e pelo menos reduzisse um pouco a taxa, né? Pelo menos pela metade já ajudaria muito. Ajudaria muito. Hoje em dia é muito complicado, né? É cada um por si, né? E a gente está com essa dificuldade de negociar os nossos salões que nós temos alugado. Os proprietários não querem acordo e às vezes se atrasa, eles querem cobrar juro, né? Então, eu mesmo recebi uma notificação de um salão que nós temos alugado, que foi aumentado o aluguel no período da pandemia. Então, é complicado, né? É loucura. Porque, no meio da pandemia, recebemos aí a notícia que o aluguel tinha subido. Em vez de ter o bom senso de negociar, vamos tirar metade do aluguel, aumentaram o aluguel, né? Complicado, né, Toninho? Que coisa, né? Lamentavelmente, ainda tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Que não entende, que não se coloca no lugar daquele que paga o aluguel, muito sofrido nessa época de pandemia. A igreja, ela sobrevive de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E se a igreja não estiver presente, fica difícil, né? Hoje em dia é assim, o povo se reúne em um lugar, né? E ali a gente tira a oferta, o dízimo, e as pessoas colaboram de livre e espontânea vontade e abençoam a casa do Pai. Mas as pessoas em casa, às vezes, não se sentem na obrigação de ofertar e nem dizimar, porque elas não estão em corpo presente, né? Então, 20% da igreja hoje que colabora com a igreja em si. Os outros 80% ficam esperando a igreja abrir para voltar a contribuir com a igreja. Exatamente, pastor. Pastor, eu quero mudar aqui de... Sim. Uma pergunta bem interessante. Essa questão de salvação, ela é fato verídico ou isso é fake news? É coisa da cabeça dos crentes, dos cristãos? Uma boa pergunta, Toninho. E é uma pergunta que todo mundo deveria saber, porque a gente vê as pessoas, será que isso é verdade? Será que isso não é história, né? E salvação, ela é coisa verdadeira. Nós vamos lembrar, né, daquele ladrão da cruz, né? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e do seu lado direito tinha um ladrão, do lado esquerdo tinha outro, e aquele ladrão ele tomou uma decisão, disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares, né, no teu reino. E Jesus então respondeu a ele, dizendo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ali o Senhor estava dizendo para ele, então hoje tem salvação para a sua vida, né? Então houve uma chance, uma oportunidade. E a palavra salvação quer dizer graça imerecida. É uma graça
que nós não merecemos, mas que nós recebemos de Cristo, não é verdade? Eu falo por mim, que eu não merecia, né? E muitas pessoas que não mereciam, ou a minha igreja mesmo, que como você conhece, uma igreja que tem muita gente, pessoas ex-traficantes, ex-isso, ex-aquilo, que teve uma oportunidade de mudar de vida. E essas pessoas de fato mudaram porque encontrou Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Toninho. Então, Jesus é o caminho da salvação, né? Exatamente, pastor. Pastor, hoje, um dos maior serviço social hoje é as igrejas. É as igrejas. É que recupera pessoas, que tira pessoas do tráfico, que tira pessoas da droga, que tira pessoas da prostituição. Acho que as igrejas teriam que ser mais valorizadas, porque ela realmente faz isso. Nós não podemos olhar para aqueles que realmente faz algo que realmente envergonha, que escandaliza. A gente tem que olhar para aqueles que realmente têm feito um trabalho diferenciado, que têm ajudado pessoas. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que me orgulho muito de também ter aceitado Jesus e ter uma vida transformada após conhecer esse Deus que nós servimos. É verdade. Eu acho bacana a sua colocação, por quê? Porque as igrejas têm sido hoje, né, um ajudador profundo nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque as pessoas não estão ficando só doentes por causa do vírus, elas ficam doentes psicologicamente, depressivas, sabe? Pessoas que às vezes ficam presas dentro de casa, sem comer, né? Sem sorrir, doente. Eu atendo mais ou menos hoje, por dia, mais de 400 pessoas no meu celular, por dia. Pessoas estão doentes, estão enfermas dentro de casa e nós estamos ali ajudando elas. O que mais eu vejo são pessoas dizendo que não aguenta mais ficar dentro de casa, que está doente espiritualmente. Então nós pedimos a Deus que o Senhor venha cuidar dessa pessoa na alma. E nós como pastor e as igrejas tem sido de muita importância nesse período de pandemia, né, para ajudar na vida das pessoas que estão vivendo esse período difícil dentro de casa. Que as pessoas às vezes ficam doentes com depressão, ficam angustiadas. Tem pessoas que têm tentado tirar sua própria vida dentro de casa. Jovens que estavam animados na igreja, Toninho, desanimaram. Já não vai mais na igreja. Seu comportamento mudou completamente, porque se afastou da igreja, se afastou de Deus, né? E vai ser muito difícil a gente trazer esse jovem novamente, né? E você estava falando da área social, me permita dizer, eu posso dizer isso, eu tenho um trabalho social muito forte nessa cidade, chama Abraço Amigo, né? O nosso presidente é o nosso irmão Cristiano, onde nós ajudamos moradores de rua, pessoas de condição de rua, né? Ajudamos a tirar da rua, ajudamos a incluir na sociedade. Temos um trabalho também muito lindo na África, não sei se você sabe, né? Nós cuidamos de 200 crianças na África, né? Que bacana, crianças órfãs, né? Crianças que não têm pai, que não têm mãe, que morreram, né? E essas crianças são cuidadas por nós. Ali nós temos 8 igrejas na África e a gente tem esse trabalho forte ali na África para a glória de Deus. Então o trabalho social na sociedade, ela é de suma importância, não pode ser tirado da sociedade. Tem ajudado muito, né, a nossa cidade, principalmente aqui em Indaiatuba. Temos feito um trabalho para ajudar o nosso prefeito. Nossa cidade. E nesses tempos difíceis, pastor, a igreja precisa ajudar com cesta básica. Precisa ajudar. A igreja precisa ajudar com uma palavra, porque quando uma pessoa, pastor, está bem espiritualmente, tudo na vida dela vai bem. Se a cabeça não está bem, nada vai bem. Então, verdade. Assim, qual é a principal função do pastor? Olha, hoje o pastor ele faz várias funções, né? Um pastor hoje ele não é só apenas aquele que sobe no altar e prega ali para os seus fiéis, mas ele é um psicóloga, né? Ele é um advogado, ele está ali com um amigo, né? Ele faz papel hoje geral na vida de uma ovelha, mas uma das coisas que mais a ovelha precisa hoje é de uma palavra amiga do pastor, de uma direção do pastor, porque tudo que ele vai fazer, ele procura o pastor, né? Então, se ele quer uma porta de emprego, ele pergunta, pastor, será que é de Deus? Né? Se ele está ali querendo tomar uma decisão no casamento, ele liga para o pastor. Então, o pastor hoje ele se torna uma peça fundamental dentro da família, né? Um conselheiro, ele vai ali dentro aconselhar o jovem. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava em uma casa aconselhando uma jovem, né? Aconselhando, os pais me chamaram, eu fui ali aconselhar aquela jovem, que ela estava descabeçada, precisando de ajuda. Eu fui ali e eu vi o sorriso no rosto daquela jovem, querendo voltar para os caminhos do Pai, né? Esse é o melhor papel de um pastor, é ajudar a direcionar a uma família. Pastor, um abraço vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. Né?
Às vezes o ser humano, ele precisa de um abraço, ele precisa se sentir que ele não está sozinho. É verdade. E muitas vezes a sociedade abandona, mas o pastor não, ele acolhe, ele abraça, ele diz, eu estou contigo. Então isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. É isso que o ser humano precisa. O ser humano é um ser social que precisa ser acolhido, que precisa ser abraçado. E isso é o que as igrejas fazem de melhor. É o que as igrejas fazem de melhor. Pastor, nós vamos entrar aqui num tema bastante interessante. Hoje eu tirei esse dia, é um dia bastante especial para mim, que eu quero contar um pouquinho da minha história. Hoje, pastor, o serviço social, eles funcionam bem, mas em outros anos atrás, o serviço social não funcionava. As igrejas, eram uma meia dúzia de igrejas. Por exemplo, quem é do Nordeste, igual eu, não conheço igreja de crente. E, por isso, quando acontecia uma separação, as mães tinham muita dificuldade em criar seus filhos. E eu estou aqui hoje, acredito, e acredito muito que se eu estou aqui hoje é porque Deus me colocou aqui. Acredito que a gente não vai além do que Deus nos prepara. Né? E eu, pastor, lembro muito bem que quando a minha mãe e meu pai se separaram, a minha mãe me doou 8 vezes. Ela dizia, esse bonitão aqui, um bonitão desse aqui, lá no Norte e Nordeste, pastor, chegou a ser trocado por 2 dúzias de quiabo. Meu Deus. Então é um fato realmente bastante... Eu lembro que a minha mãe doava para alguém, aí passava um dia, 2, o pessoal devolvia. E ela não tinha condição de me criar, então ela dava para outro, ele devolvia de novo. Então foi 8 vezes. Quando foi na 9ª vez, chegou um cidadão e disse, eu dou 2 dúzias de quiabo nesse moleque. E ele acabou me levando. E eu nunca tive nenhuma queixa da minha mãe, eu concordo, porque assim, eu acho que se ela não me criou, é porque ela não teve condição. Eu não tenho nenhuma mágoa enquanto a isso. Sim. Então, acho que a gente tem que ser grato a Deus pela mãe, tem que ser grato a Deus pelos amigos, por tudo que acontece. Então, hoje eu queria contar um pouco dessa história, que muitas vezes as pessoas veem o outro, e aí ela imagina o seguinte, não, fulano sempre teve uma vida boa, ele não sabe o que acontece por trás, às vezes a pessoa... briga com a esposa, por isso vai para as drogas, ela briga com o pai, então qualquer motivo é motivo para se desviar, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, então eu posso dizer para você que eu sempre sonhei, e tudo aquilo que disse que não daria certo, então eu fiz o contrário para dar certo, então eu acredito muito que a força de vontade, acreditar que é possível, crer em Deus, e a igreja me ajudou muito nesse ponto aí de me dar essa força, esse gás aí para vencer. E eu sou muito grato a Deus por isso. Glória então a Deus. É muito Sua bom. História é linda, né? Sua história é linda, né? A gente estava falando ali sobre, hoje em dia tem tanta bolsa, né? Bolsa Família, bolsa, né? Para tudo. E naquela época não tinha nada disso, né? Não tinha ajuda. E o povo hoje reclama, né? Tem tanta ajuda disso, daquilo para ajudar. E a gente louva a Deus que você está aqui hoje. Você venceu, eu sou uma pessoa muito feliz de ser seu amigo. Isso é muito bom, viu? Você é um vencedor e é um exemplo para a gente, tá? Estudei, graças a Deus, fiz aí, sou formado aí, eu fiz gestão pública, fiz pós-graduação em engenharia de produção, fiz letra, e isso me orgulha, né? Porque poderia estar reclamando da vida, contando historinha, não. Vai uma luta, acredita, é possível. Se você tem um sonho, eu quero falar com você, se você tem um sonho, lute pelo aquilo que você acredita. Tudo é possível, mas você precisa gastar mais tempo, mais hora naquilo que você acredita. Maravilha, é isso mesmo. Porque assim, hoje em dia, né, os jovens reclamam com tudo em casa, né? Na nossa época, eu peguei um pouco disso, né? Ainda criança, que eu sou baiano, né? Vim pequeno de lá, e era um sofrimento, Toninho. Meu pai sofria para colocar, né? Não faltava as coisas em casa, às vezes não tinha o que comer, mas a gente estava ali, né? Firme e forte. Hoje os jovens têm de tudo, às vezes, e não comem, reclamam, né? Às vezes, pastor, eu mesmo já cheguei a ter que comer sal para beber água para não morrer, entendeu? Porque senão cola, o organismo cola um no outro e você morre de fome. Então, assim, a gente comia sal, pegava farinha e colocava numa vasilha, colocava água, e aí a gente olhava, estava pouco. Aí você colocava mais água para ela inchar. Sim. Para você ver um volume para você poder se alimentar, viu? Porque a fome era terrível. Às vezes tinha só uma refeição e isso era terrível, viu? Às vezes a gente acordava de noite achando que ia morrer de fome. Eu falo isso para minhas filhas em casa, sabe, Toninho? Eu tenho 2 filhas e tenho um menino. Sempre falo para elas em casa, se você não vai comer, não coloque no prato. Né? Eu falo para eles, não desperdice. Tem muita gente nas ruas, né?
dormindo nas ruas, crianças que não têm o que comer. Então, eu sempre falo para ela, dá valor. E graças a Deus, minhas filhas têm aprendido isso. Não desperdiçar, não jogar no lixo, né? Dar valor naquilo que Deus tem colocado em nossa casa, em nossa mesa. Mas eu tive o privilégio de visitar alguns estados do nosso país, Brasil, e nesse Brasil mesmo que nós vivemos, nós encontramos regiões do nosso país, crianças que passam fome, né? Que não têm o que comer em casa, que não têm alimento, né? E agora eu fiquei sabendo, por uma fonte hoje, que quase 14 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome, né? Esse lockdown, na minha visão, ele não ajuda. Tem atrapalhado. Tem atrapalhado. Eu acho que eles reduziram o tempo do comércio abrir, e aí eles têm aglomerado mais pessoas. Então, isso não ajuda. Eu acho que é uma medida que eles tomaram, pastor, que poderia ser o contrário, ser mais tempo, principalmente o serviço público, que foi reduzido em 4 horas. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a coisa está ao contrário daquilo que deveria ser. E aí, o que acontece? Agora inventa o tal do lockdown. E aí para tudo. Então, assim, o camarada, se não morrer de Covid, ele vai morrer de fome. Porque como é que ele vai honrar os seus compromissos? Como é que ele vai pagar as suas contas? Verdade. Eu acho que essas medidas impopulares que os governadores criaram tem ido na contramão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vê que não tem ajudado de forma alguma. A gente sabe que a doença tem matado muita gente, mas poderia ter outro tipo de medida, como obrigar com que as pessoas usassem máscara, com que as pessoas não estivessem próximo um do outro. A multa talvez é uma coisa que possa coibir aí a aglomeração, usar sempre álcool gel, inclusive nós estamos aqui, tem um distanciamento, graças a Deus, e é muito bom isso, e isso ajudaria muito, mas dessa maneira tem causado um caos no nosso país, e principalmente na nossa... nós estamos vivendo tempos difíceis, né, Toninho? Tempos muito difíceis no Brasil e no mundo, né? E a igreja hoje tem que assumir o papel dela, buscar a Deus, né? Buscar o Senhor. Até quero colocar aqui, a minha esposa, ela colocou no coração dela de criar o relógio de oração, sabe? Muito bom. E nós colocamos a igreja toda para orar. Então, os jovens têm o seu horário de oração, o Ministério de Mulheres tem o horário de oração. Nós temos em nossa igreja 70 mulheres no Ministério de Mulheres. Então, esse grupo de mulheres está todo mundo orando às 10 horas da noite, à meia-noite, às 6 da manhã, à meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde. Estão todos orando, buscando o Senhor, nós constantemente no monte, buscando pelo nosso Brasil, pela nossa nação, para que Deus venha dar uma direção para os nossos governantes, né? Dar uma direção para a nossa nação. Porque parece que está todo mundo um pouco perdido, né? Sem saber o que fazer. E eu tenho pedido a Deus, Toninho, que Deus venha clarear as coisas, que Deus venha dar agilidade para as coisas, para que as coisas venham acontecer com mais rapidez, né? Para que a gente possamos sair dessa crise que não está só prejudicando as igrejas, mas o comércio, né? Os pais de família, quanto pai de família desempregado, eu sou pastor de igreja, quantos pais têm me procurado, Toninho, dizendo que está desempregado, perdeu o emprego, que estava trabalhando há 5, 6 anos e agora não tem mais a sua porta de emprego, né? É de doer o coração. Isso dói muito. Dói muito. Então eu tenho orado muito a Deus, que Deus venha dar a solução para o nosso país, né? Que as coisas voltem a ser como era antes, em nome de Jesus. O Frente a Frente com o Toninho de hoje, recebemos essa joia rara, né? Pastor Denilson, ele que é presidente do Ministério Rios de Água Viva, e hoje nós batemos papo, falamos de lockdown. Quero dizer, pastor, que é uma honra ter o senhor aqui no programa Frente a Frente com o Toninho. Seja sempre bem-vindo. Quero deixar a palavra com o senhor. Muito obrigado, a honra é minha, viu, Toninho? Obrigado pela segunda vez eu estar no seu programa, né? Eu estive em um outro lugar, agora com você aqui. Obrigado. Eu estou muito contente mesmo, tá? E quero dizer para você que está em casa, tá? Não desista, não desanime, tá? Continue orando, continue buscando a Deus. Deus tem a solução para todos os problemas, tá? Teve uma época no Velho Testamento, né, chamada teocracia. Nesse período teocrático, o Senhor esteve conduzindo o povo na época do deserto. E lá veio 10 pragas, foi enviada 10 pragas, né, no Egito. E Deus não deixou que nenhuma das pragas atingisse o povo de Deus. O povo de Israel foi protegido por Deus. Eu quero dizer para você que vai assistir essa gravação, né, esse programa, que o Deus Todo-Poderoso, que cuidou do povo de Israel
no Egito está cuidando da sua casa, da sua família e do seu lar. Deus não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar a vestimenta, Deus não vai deixar faltar nada para você, tá bom? O Senhor é contigo. Então não desanime, não olhe para trás, continue acreditando no Senhor, orando um pelos outros, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado pela atenção, tá? Toninho, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado, tá bom? pastor. Quero agradecer a você que está ligadinho aí no Frente a Frente com o Toninho. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. E assim até sexta-feira, se Deus nos permitir.